E The Never chegou ao seu quinto episódio, olha, disparado, o melhor episódio até agora da temporada. Só que antes de começar a crítica, assim, ó, eu vou pedir aquela mega ajuda. Curte o vídeo, assina o canal, porque a gente precisa muito dessa ajuda. Então, galera, a primeira coisa pra falar, tá, que eu adorei nesse episódio foram todas as discussões em relação aos direitos civis que beira muito uma guerra civil, porque é assim que a gente acaba aquele final de episódio, né? Todas as peças que vão se movendo no decorrer do episódio são realmente para que seja formado essa guerra civil. Começando pelo quê? O episódio colocou ali um prólogo, tá? Que, cara, já para deixar claro o que esse episódio queria colocar em relação a, principalmente, a linguagem. O prólogo eu achei brilhante, tá? Brilhante. E foi, inclusive, a primeira vez que a gente viu, né? Durante esses 5 episódios, assim, um prólogo tão bem executado como a gente vê ali. Cara, a direção desse episódio é do Joss Whedon. E por mais que ele seja, cara, perdão da palavra, tipo, um bosta, literalmente por tudo que ele fez e tudo que tá aparecendo cada vez mais em relação, principalmente ao Liga da Justiça, que o Liga da Justiça puxou todos os casos que já aconteceram na carreira dele, desde lá do Buffy. Então, assim, cara, ele é um cara que sabe filmar, ponto. Ele sabe um cara que sabe contar uma história. E aqui nesse episódio da Nevers ele consegue colocar muito dessas características que são próprias, assim. E para começar, cara, toda a questão que envolve a Melody, a sentença do juiz, que ela deve ser, sim, enforcada em praça pública, remete a várias discussões. Primeiro a gente vê a discussão no governo, depois a gente vê a discussão no orfanato, depois a gente chega a ver o princípio dessa discussão do que é certo e do que é errado em relação às ruas, do que envolve. E é algo muito bom para a série isso ver ser realmente discutido, ver realmente os argumentos acontecendo ali. E é colocado em relação até na discussão que tem do governo, né, dos membros do governo. Cara, que algo assim não acontecia há muito tempo. Então por que voltar, né? Por que progredir? E acho que um dos elementos também que faz esse episódio ser um melhor é que está implícito, cara, aqui muitas coisas relativas à nossa história, de erros colocados no decorrer da nossa história, estão sendo novamente falados aqui durante o The Never. E um é esse, né? E outra é muita da questão de como o Lord Massen ele quer manter essa ordem, digamos assim, né? E o quão ditador e errado, cara, é a maneira como ele está executando as coisas ali, mas na série ele consegue inserir isso de uma maneira até esse momento perfeita. Ele e muitos cidadãos ali têm medo de algo que é muito claro, que é medo do que eles não entendem. E tudo que aconteceu em relativo às, principalmente as mulheres, terem virado essas tocadas, remete muito ao não entender o que está acontecendo. Eles, assim como é falado, né, no momento onde ele está com o remendigo, eles perderam muito tempo procurando a cura, procurando o que ocasionou, e não acham nada. Ou seja, qual é a melhor maneira de resolver tudo isso que tu não entende? Matando, executando. E ele pega, utiliza muito bem o que eles vão fazer em relação a Malady, de fazer essa execução em praça pública. Ele pega naquele trato que ele faz com o Rei Mendigo, que finalmente teve uma grande importância o Rei Mendigo, né? Até agora na série ele estava sendo muito aproveitado aqui, realmente parece com um pouco mais de importância, para que seja provocado o caos, para que aí sim surja a, digamos, ordem, como o Lord Massen está colocando, né? E inclusive esse caos é colocado ali em bairros específicos, né? Não em todos os bairros, ou seja, vai ter bairros ali onde não vai ter esse tipo de incômodo, porque tudo está sendo provocado, dentro desse provocado está sendo planejado para executar o quê? Que, cara, a população precise ter o controle. E dentro desse caos que aconteça, o Lord Massen consiga fazer várias coisas que ele está tentando fazer, que simplesmente é também acabar com as tocadas. É isso, envolve muito isso. E daí, quando a gente começa com essa discussão das tocadas, é óbvio que envolve muito essa questão contra as mulheres, né? E tá implícito ali, cara, e essa é uma grande questão também que tá colocada ali. Eu vou deixar tudo que aconteceu da Malady, tá, pro final, porque foi a grande cereja do bolo que eu achei muito bem executado, tá? Então eu vou entrar numa coisa que foi muito importante pro episódio também, que é em relação a True e a Dare, aquela diferença de opiniões que elas têm. Antes disso, inclusive, elas tiveram aquela discussão novamente sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que elas podem fazer para manter a ordem, o que elas não podem fazer, o que as pessoas acham em decorrência, como manter inclusive controle e ajuda, algo que já tinha sido falado no episódio passado sobre a importância, como que elas vão realmente se importar e dar realmente esse cuidado para todas as pessoas que estão indo para o orfanato em busca desse abrigo. Como que elas vão fazer isso? Em que ponto que isso vai realmente se perder o controle também sobre o que elas querem fazer, sobre o que é certo, que elas consideram ser feito, e quanto que elas conseguem executar de tudo isso. Isso volta a ser falado, volta a ser debatido. E obviamente, né, elas têm modos de agir completamente diferentes.
O modo de agir da Tru e o modo de agir da Dare fica muito claro no momento onde elas se dividem em decorrência do para onde cada uma vai, né? Assim como a Tru fala, elas tinham um plano sobre o que elas iam fazer, inclusive com aquela criação da britadeira ali, que é mais uma invenção da Dare que é utilizada hoje no mundo moderno. E inclusive é isso cara, dos elementos que o Lord Master usa sobre não ter o controle e do que precisa ter o controle sobre o que tu não entende. Que é um experimento lá do carro, né, que tá com o Rei Mendigo. O carro foi inventado pela Dare, que foi já mostrado no primeiro episódio. E que o Lord Master também usa isso como uma ferramenta para controle, porque se aquilo está sendo experimentado, já testado, né, para ser realmente descoberto por série de homens, cientistas, pesquisadores, e não é encontrado, como que aquela pessoa ali simplesmente consegue criar algo assim? Como uma maneira de controlar tudo isso se assemelha muito à nossa história, se assemelha muito também, cara, a outra história que está muito base para tudo isso aqui que acontece na Neves, que é o X-Men. O X-Men representa muito isso, tudo que é relação de controle em relação aos mutantes, governo, sociedade, que também é colocado aqui no The Nevers, tá? É muito, não parecido, tá? Mas é utilizando aquela base criada de anos e anos e anos pelo X-Men e que o Joss Whedon, basicamente, como, cara, conhecedor de quadrinhos também, ele também tem esse mesmo conhecimento e utiliza muitas ferramentas de histórias que estão ali. E essa menção, cara, da divisão dos planos foi algo muito bem colocado no episódio, por mais que a gente não veja a execução do plano da Tru. E eu acredito muito que a gente vai ver, o começo já do próximo episódio, a gente vai ver, acho que, cara, um flashback de o que aconteceu com eles. Porque no momento onde a Dare volta pro orfanato, né, eles já estão ali no momento muito machucados. E ela só pergunta se deu tudo certo, ela responde que sim. Só que a gente não viu nada disso acontecer, porque ficou todo aquele final de episódio centrado na Dare em relação à Melody, que era muito importante. E eu achei muito bom eles deram o foco completo ali no que está acontecendo, no enforcamento, do que dividir. Aquele momento não era de dividir os arcos, tá? Era para manter realmente o foco mais no arco, porque é muito importante as duas coisas. Então não tem como tu dar a mesma importância para duas coisas em, cara, 15, 20 minutos ali daquela parte final do episódio, entendeu? Porque ficou muito bem desenvolvido o que aconteceu no enforcamento. E olha quanta coisa importante foi. Então, se eles tivessem essa divisão, cara, ia ficar muito corrido e algumas coisas não iam ser bem desenvolvidas, então melhor não. Então, que fique realmente centrado ali. Mas eu acredito muito que tudo que aconteceu com o grupo da Tru realmente vai aparecer, tá? Porque é muito importante que apareça. O fato da Melody ter planejado tudo aquilo ali é brilhante, porque torna ela não só alguém, cara, louco. Ela não tem nada daquilo ali. Ela planejou toda aquela situação para acontecer. E tanto a Dare quanto o Mundi percebem no mesmo momento a maneira que foi, e principalmente depois o Mundi, que é realmente, né, aquele investigador tido como mais inteligente, entendendo também quem estava lá, quem é a repórter que estava lá com ele, faz todas as ligações, cara, é brilhante, porque torna essa personagem, assim, ó, muito mais interessante a partir de agora, tá? Muito mais interessante, para ver até que ponto que eles vão realmente conseguir chegar com ela também. O que é mais importante? Cara, tem várias peças agora sendo jogadas dentro do The Nevers, entendeu? Então tem vários também, tanto do lado das tocadas, quanto do lado dos puristas, quanto o lado do governo, e mais o lado da Melody. Então são várias e várias situações, e a Melody realmente, assim, ela não podia simplesmente sair da série personagem, porque tem muitas coisas ali que envolvem ela e a Tru que precisam, obviamente, ser mostradas. E ela ganhando esse grande poder de desenvolvimento também, de planejar as coisas, cara, torna ela muito mais do que aquele personagem ali de ser realmente, cara, o arqui-inimigo, entendeu? O antagonista apenas pela ação. Ela tem o planejamento, é brilhante. Então, que todo aquele plano ali que ela tá fazendo também é para ela ser montada como uma figura de mártir, cara. Ela consegue se colocar numa figura de mártir. Obviamente que essa figura de mártir dela é total diferente do que seria em relação ao mártir correto. É outra coisa que ela quer se montar, é uma figura plena de destruição que simplesmente nesse momento não existe mais perante a todos, não é? Vamos ver que caminho que ela vai ter agora, assim como ela conseguiu construir todo, não só o seu enforcamento, mas seu suicídio. Que é ali, por enquanto, a Dare e o Mundi, que claramente tem isso, e o Mundi tem esse asterisco a mais, que ele sabe exatamente o que aconteceu, quem é ou por quem estava se passando a Melody. Então, assim, ó, cara, brilhante para
encerrar esse episódio, que era o melhor episódio até agora da temporada. E óbvio, né? O próximo episódio na semana que vem é o encerramento da temporada, tá? Essa temporada ela fecha com 6 episódios, porque a série sim teve aqueles problemas também com as gravações da temporada por completo devido a tudo que tá acontecendo até hoje no mundo. Então a HBO dividiu essa temporada em 2 partes. Então, semana que vem a gente tem esse encerramento da primeira parte, quem sabe ainda no final do ano a gente tem, né, o lançamento da segunda parte, ainda não tá confirmado quando pela HBO, mas assim, ó, cara, muita ansiedade pro próximo episódio, pra esse encerramento dessa primeira parte da temporada. Então é isso, galera. Coloca embaixo nos comentários o que achou desse episódio, o que acha que vai acontecer nessa sequência, o que será que a Melody realmente está planejando por trás, o que será que a Beedle também está planejando lá por trás. E não esqueça daquela ajuda que é muito, mas muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take04, viva o sonho aqui.